Talvez o Galo tenha, nesse momento, que dar um passo atrás do ponto de vista das ideias, né? Porque as cobranças em cima do time do Atlético, e não é de hoje, é da temporada passada, a impressão que se tem, entra técnico, sai técnico, e a cobrança é sempre que esse time pode render mais. E o time pode render mais, não necessariamente tentando ser protagonista sempre. Sim, isso é uma coisa, né, André, que eu acho que varia não só dentro de um jogo, mas de jogo para jogo. O Breira levantou aqui, não tem nenhum problema de ser reativo, etc. Mas eu acho que o Atlético tem peças, e aí espero que o trabalho dos últimos 40, 50 dias tenha focado nisso, tenha pensado nisso. Ele tem peças para fazer um jogo como fez aqui contra o Palmeiras e talvez o mesmo tipo de jogo contra o Flamengo, certo? E em outros momentos, seu time que vai ser o protagonista do jogo. Aqui, vamos falar. Bora, rapaziada. Grande vitória do Galo, hein? Fora de casa contra um Palmeiras. Rapaz, o Palmeiras jogando em casa. O Carlos Miguel hoje, hein? O que aconteceu? Mas o Galo não tem nada a ver com isso aí. Foi lá e venceu. Fez 1-0. O Palmeiras empatou. E o Galo fez 2-1. Grande vitória. Deixa já o like, se inscreve, ativa a notificação e bora para aquele pós-jogo. Análise aí, linha de passe para vocês. Falando da grande vitória do Galo aí. Estão elogiando bastante. Fica até o final do vídeo aí que tá muito top. Falaram de tudo dessa vitória gigante do Galo, hein? Que vitória boa realmente contra um Palmeiras. Tamo junto, deixa também seu comentário, deixa o hype no vídeo aí. Tamo junto, também compartilha com seus amigos aí, aquele grupo do Galo, hein? Direito total também da SPN Brasil, bora pro vídeo aí, tamo junto, é nóis. Band Esportes começando o nosso linha de passe neste domingo, domingo de rodada do Campeonato Brasileiro, né? Semana passada ainda era a Copa do Mundo, é o primeiro domingão de rodada do Campeonato Brasileiro e a gente tá aqui para conversar sobre os jogos de hoje, nessa briga pelo título. O empate do Flamengo parecia que não estava legal. Pô, em casa contra o São Paulo, poderia de repente ter vencido, ficou aquele gosto meio amargo. Aí veio o Palmeiras e perdeu em casa para o Atlético Mineiro. Então o empatezinho do Flamengo não foi tão ruim. Acabou tirando um ponto de diferença para o Palmeiras, que perde uma longa invencibilidade nesse Campeonato Brasileiro para o Atlético Mineiro. A gente vai falar desses dois jogos aqui nesse linha de passe. Só que o Atlético dá a resposta de novo. É por isso que eu falo da questão da eficiência e tal. O Palmeiras foi lá, empatou, e o Atlético foi lá e deu a resposta de novo. Voltou a ficar à frente do placar e aí não permitiu mais empate. Então, por isso eu tô assim, frisando muito o mérito do Atlético nessa partida, porque poderia, nesse momento do empate, falar, bom, agora o Palmeiras vem com tudo para cima, tá em casa, a torcida a favor e tal, etc. Agora a virada é questão de tempo. Né? E não foi o que aconteceu. O Atlético voltou a conseguir controlar o jogo e conseguiu sair vitorioso. Você tem toda a razão, William. Boa noite para você, para os companheiros, para o fã de esportes. É preciso exaltar o que o Atlético fez, porque a gente tem de lembrar, no primeiro tempo, o Carlos Miguel salva a principal chance até então, que foi do Galo, com o Casserra. O Casserra acaba desperdiçando no cruzamento do Bernard. O Galo já tinha dado a letra, né? O caminho vai ser buscar uma bola aérea, um chute de fora da área e quase dessa forma o Atlético chega ao primeiro gol, mostrando que dá para jogar de forma defensiva, ser mais reativo, dar a bola para o adversário e, ao mesmo tempo, conseguir ser agudo e efetivo nas chances que cria. Então, levou perigo nessa oportunidade. O Carlos Miguel salvou ali, acabou sendo infeliz no segundo tempo, mas, para mim, o plano de jogo do Eduardo Domingues foi muito adequado para o adversário, para o Palmeiras e, principalmente, para o momento do Galo, como o Jailson falou. Você está ainda tateando, tentando, e seria muito útil no jogo de hoje para dar esse escape, né, no contra-ataque, para ser o homem de velocidade por ali, e acredito que ele vai bem novamente em privilegiar o Preciado, em fazer essa dobra de lateral, mas com o Preciado, com um jogador com mais força para fazer essa puxada de contra-ataque. E aí também até o comportamento defensivo do Atlético, né? A gente viu um time num nível de concentração no momento defensivo altíssimo. O Natanael, ele salva aquela bola ali até de um jeito estranho no segundo tempo. Com as nádegas. Não descreva, não descreva tão bem o lance. Foi só né, com os glúteos. Foi só uma parte de trás. Uma defesa diferente do normal. Parte de trás pode ser as costas, você pode especificar um pouquinho mais, pode chegar... Nádegas. Glúteo. Você gosta de glúteo? E ele salvou dessa forma, mas no primeiro tempo também, numa bola do Paulinho, ele também consegue chegar no carrinho, consegue travar um jogo defensivo, né? A linha de defesa do Atlético, Natanael e Renan Lodge, né? Os dois laterais, muito bem. Lianco e Juan, o pênalti marcado para mim, o VAR revisou corretamente porque era braço de apoio, mas os dois zagueiros do Atlético muito bem, né? Vinham sendo questionados em outros jogos, principalmente o Lianco, mas hoje a linha de defesa se comportou muito bem, o time soube lidar com essa responsabilidade de
resistir mais, porque o Palmeiras naturalmente teria mais a bola, o Palmeiras atacaria mais. Então, é um caminho, como o Jailson falou, para o Barba, de que esse elenco do Atlético se adapta melhor a uma ideia de futebol reativo, a uma ideia de futebol em que o Atlético, em muitos jogos, vai ter de sofrer. O Atlético sofre mais quando se vê na obrigação de ser o protagonista do jogo. Por enquanto, né? Por enquanto. É o que a gente viu até agora, né? Mas até característica, André, do elenco, você pega os jogadores ali, você vê, o meio articulador do Galo hoje é o Bernard. O Bernard, nos tempos áureos, era um ponta de velocidade, está se adaptando a essa função. Não é um 10. Entra o Igor Gomes, que marca o gol da vitória. Igor Gomes, criticadíssimo, hoje se redimiu, né? Conseguiu 10 partidas sem atuar. E hoje entrou e teve estrela também. E sairia extremamente criticado se não fizesse o gol. Porque no gol do Palmeiras, meu Deus, hein? Ele marcando o Felipe Anderson. Sobraria para o Domingos também. Também, sem dúvida, sem dúvida. Porque o Felipe Anderson, o pessoal na redação dos palmeirenses, bom, todo mundo... o Felipe Anderson, devagar, lento e tal. O Felipe Anderson recebe a bola e dentro daquela lentidão, ele consegue dominar, preparar, escolher, chutar. Ele tem um espaço muito grande que o Igor Gomes não aproxima. Quando o Igor Gomes chega para aproximar, a bola ainda desvia no Igor Gomes e entra, né? Então era para ser o vilão, mas conseguiu com o gol, evidentemente, sair por cima. Mas o futebol tem dessas coisas, né? De no detalhe a maré virar e no detalhe também o Eduardo Domingues ganha o jogo, porque ele coloca o Minda, esse cara mais fresco, justamente percebendo, né, que o Palmeiras sairia mais para buscar a virada. E o Minda acaba fazendo a jogada para o Igor Gomes, que também entraram juntos. Sim. E 5 minutos depois, o Atlético, depois de sofrer um empate, consegue buscar o gol na sequência e mostrar para o Palmeiras, olha, a gente veio aqui para buscar, no mínimo, um ponto, mas pela efetividade, o Galo mereceu a vitória. E aí também a gente está falando de um Galo que vem entre trancos e barrancos na temporada, mas nos últimos 4 jogos, isso contando antes da parada... São 4 partidas, 3 vitórias do Galo e um empate. Então, é um time que demonstra que pode reagir, que tem capacidade para isso e méritos, de novo, do Barba, porque foi um treinador muito questionado e, para mim, de forma extremamente desproporcional, sem considerar o contexto do Galo. O Galo vinha naquele movimento, né? Um técnico medalhão, um Filipão, um Cuca e, de repente, uma sacada com técnico estrangeiro, né? Turco Mohamed, Sampaoli... E aí esperava-se, agora, pelo círculo vicioso, está na hora de mais um medalhão. E a diretoria enxergou o Barba, treinador do Estudiantes, e precisa acreditar, precisa dar um voto de confiança, porque se o Atlético quiser sair dessa situação, quiser ser competitivo, tem de dar sustentação a um treinador que trabalha e, ao mesmo tempo, vai encontrando as soluções. Aos poucos, esse time ainda vai oscilar, mas para mim ele já mostra uma identidade. Se ele se convencer de que pode ser um Galo mais reativo, mais copeiro, mais batalhador, numa Copa, por exemplo, numa Sul-Americana ou Copa do Brasil, o Atlético pode sonhar com algo maior. Tudo para mim depende, desculpa. Não, mas eu vou pegar o gancho dele, do Breiler, porque era justamente o que eu estava notando em relação ao que o Barba fazia no Estudiantes. O Estudiantes que enfrenta o Flamengo lá na Argentina era o Estudiantes do Barba. E era o time que jogava com um bloco muito baixo, às vezes linha de 6, pelo menos contra o Flamengo foi assim, né? Linha de 6, linha de 7 jogadores. E eu lembro bem daquele jogo, porque a gente estava fazendo a cobertura lá pela ESPN, e aí o Barba deixou a bola com o Jorginho. Muitas vezes deixando a bola com o Jorginho, fechando uma linha defensiva bem ajustada para ter a bola. E quando tinha a bola, era a bola no carrilho para ele raspar a bola para quem vinha de trás. Foi isso o jogo todo, basicamente. Eu não estou falando que o Atlético Mineiro vai jogar dessa forma. Mas o Cassierra, como referência de ataque, já diz para mim que é uma arma que ele vai tentar usar, porque é um jogador que tem essa capacidade de conseguir raspar a bola. E o Minda. Porque a jogada do gol, até anotei no sentido do seguinte, o Abel Ferreira tinha colocado o time para frente, né? Sim. Então ele tinha colocado áreas de ala pelo lado esquerdo, o Piquerez tinha ido para a zaga, ele tinha colocado o Felipe Anderson de ala pelo lado direito. Na jogada do gol, o Palmeiras tenta pressionar a saída de bola, o Preciado, olha quem vem fazer aqui a marcação do Natanael, é o Piquerez. Exatamente. E aí o Minda consegue ganhar do Felipe Anderson, que está tentando fazer a marcação. Então, assim, para mim foi um momento que
devido à qualidade técnica dos jogadores também, que o Preciado consegue fazer um bom lançamento. O Minda ganha na velocidade e também sustenta o Felipe Anderson e tem a clareza de tirar o goleiro para dar a bola no Igor Gomes, que a finalização não era tão simples. Se você for parar para pensar que ele estava com a perna esquerda, que não é uma perna boa, e tinham 2 adversários no gol. Então, assim, a qualidade dos jogadores, sim, mas foi você aproveitar justamente uma hora que tem um pequeno desajuste ali. Vacilo ali. Um vacilo na linha de 3, que é o Piquerez, né? Saindo na marcação, ele saltando na marcação. Talvez ali num pequeno detalhe do esquecimento de não estar mais jogando na ala esquerda, que era o Arias na frente dele, não ele. Ele, como zagueiro, deveria ter ficado um pouco mais, enfim. Se o Abel for falar sobre isso na coletiva, né? Mas foi um momento de salto. Eu até pedi pro Vini, né? Nosso editor-chefe aqui rapidinho, para ele colocar o lance de novo, que eu queria observar esse salto na marcação, porque foi isso. Um salto ali na hora do Piquerez, na hora que o Nathanael chama a marcação, e o Minda consegue ali ganhar do Felipe Anderson, que na teoria estaria de ala pelo lado direito, e aí o Igor Gomes consegue fazer a boa finalização. Mas assim, sem querer demonizar, porque não é isso. Mas quando erra, a gente tem que apontar os erros, não é demonizar ninguém. Errou. Mas assim, por mais que tenha esse desencaixe, esse desajuste, cara, não dá para um jogador como o Felipe Anderson deixar o cara tomar vantagem no corpo ali, porque a bola, até pode voltar o lance, a bola me parecia até mais para o Felipe Anderson. Eu também achei. Né? Eu também achei que a bola seria mais para o Felipe Anderson. Mas aí é a falta de Mas capacete aí, de marcador. exatamente, ele não é marcador. Primeiro, não dá para ele ser aquele Exatamente. cara ali, né? Ele não deveria pode ser ser. aquele cara ali. Independentemente do desajuste, é isso que eu estou falando, é um desajuste, perfeito. Mas ele se atrapalha demais. Agora, uma vez que ele atrapalha ele tem demais. que agir. Exato. Esse é o tipo de bola, vamos falar no português ali do futebol, que o cara fala, levanta ele, pô. Exatamente. Atropela ele. É para matar o E aí nosso. mata o lance, toma o cartão vermelho, se for o caso, mas aí evita que o adversário Agora faça você gol. vê, Olha lá. isso acontece porque está o Minda em campo, né? Essa é a diferença do que a Aí, gente... né? Você diz, né? Exatamente ali. O que a Quando gente bola escreveu. quica, subiu, ela já vem para ele. Antes ainda, não precisa chegar perto da área. Exatamente. Essa é uma falta perigosa. Mas Exatamente. não pode ser ele o Exatamente. último, né? Agora, esse tipo de lance também aproveita o time que consegue ter uma postura reativa sem abdicar do jogo. A essa altura do jogo, né? O que o Barba fez durante todo o jogo. A gente escreveu aí, adotar uma postura reativa. Isso não é pecado, desde que você, em alguns momentos, saia. Claro. E hoje a vitória do Galo só veio por causa disso. Porque se o Galo ficasse esperando, o Palmeiras passa um primeiro tempo, é verdade isso, o Galo teve a sua melhor oportunidade. Mas o primeiro tempo foi de muita bola na área do Galo. Se o Galo ficar só esperando o Palmeiras, o resultado seria outro hoje. Inclusive em relação a alterações que o Barba fez. Eu acho que hoje ele enxergou o jogo, a sequência dos lances, muito melhor do que o Abel, para onde o jogo estava caminhando. E isso pode ser um caminho, a gente acabou de lembrar aqui que ele não teve o Coelho, esse jeito de jogar com o Coelho, então, isso pode ser aí essa coisa que você levantou do daqui para frente, tudo vai ser diferente. Talvez o Galo tenha nesse momento que dar um passo atrás do ponto de vista das ideias, né? Porque as cobranças em cima do time do Atlético, e não é de hoje, é da temporada passada, a impressão que se tem, entra técnico, sai técnico, e a cobrança é sempre que esse time pode render mais. E o time pode render mais, não necessariamente tentando ser protagonista, sempre. Sim, isso é uma coisa, né, André, que eu acho que varia não só dentro de um jogo, mas de jogo para jogo. O Breira levantou aqui, não tem nenhum problema de ser reativo, etc. Mas eu acho que o Atlético tem peças, e aí espero que o trabalho dos últimos 40, 50 dias tenha focado nisso, tenha pensado nisso. Ele tem peças para fazer um jogo como fez aqui contra o Palmeiras e talvez o mesmo tipo de jogo contra o Flamengo, certo? E em outros momentos, seu time que vai ser o protagonista do jogo. E vamos falar a verdade, respeitando algumas características diferentes, esse é o tipo de jogo que a maioria das equipes faz contra Palmeiras e Flamengo. É isso aí, e tá tudo certo. Especialmente Palmeiras em São Paulo e Flamengo no Maracanã. Exatamente. Não muda muito, independentemente de quem seja o adversário. Alguns com mais recurso, outros com menos, alguns treinadores um pouco mais atrevidos. A maioria, nesse caso, vai encontrar uma situação
até confortável de poder jogar dessa maneira, sem ser pressionado pelo seu torcedor, sem que nenhum dirigente diga que foi medroso, porque você está jogando com o Palmeiras no seu estádio. Claro. Mudou de nome, né? Vai ser um pouco difícil também, automaticamente, né? Então a gente chama sinceramente. de o estádio do Palmeiras, a casa do Palmeiras, porque isso vai ser sempre, né? Isso não vai mudar. mudar nunca. Mas sobre o Domingos e o trabalho no Atlético Mineiro, a gente não pode esquecer que esse foi um técnico que foi contratado daquela maneira bem comum aqui no futebol brasileiro, quando não existe convicção de nada, só existe um problema para ser resolvido, né? Uma cadeira a ser preenchida porque o ocupante anterior não está mais e tudo deu errado e é preciso trazer alguém. E aí, naquele caso que entre os alvos existem os técnicos que não estão trabalhando, aí não importam as suas características, o que fizeram nos empregos anteriores, se foram bem, mal, mais ou menos, como jogam, o que falam, né? Nada. Dá uma olhada na aceitação de rede social. Antes do treinador chegar. As características do elenco do Atlético versus as características dos últimos trabalhos desses técnicos todos que estão disponíveis porque, evidentemente, não estão trabalhando. E o Eduardo Domingues, que você elogia, e eu me lembro da gente ter falado assim, o Atlético, se trouxer esse treinador, vai demonstrar que pensou um pouco fora do que é o normal por aqui. Não foi numa bola de segurança, embora não exista, né, bola de segurança. É tudo teórico, né, na contratação de treinadores, na maioria das vezes aqui no Brasil. Mas aí chega um técnico que não conhece o futebol brasileiro, não conhece as dificuldades que a gente tem aqui. O máximo que ele pôde fazer antes de assumir o Atlético, e obviamente ele assumiu o Atlético porque entendeu que a oportunidade profissional era importante, a oportunidade financeira era muito importante, porque nós chegamos num ponto aqui no Brasil em que nenhum clube, a enorme maioria dos clubes não paga. Então, ofereçam-se os salários mais exorbitantes possíveis. Não serão pagos mesmo, né? E tudo fica normal. E com essa situação, há clubes no Brasil, e eu não estou falando agora de Palmeiras e Flamengo, que pagam salários para jogadores que eles não encontram em nenhum lugar do planeta. Em nenhum lugar do planeta. Então, com isso eu estou querendo dizer que é óbvio que o Atlético fez para o Eduardo Domingues uma proposta salarial que ele considerou atraente. É lógico. Melhor do que ele tinha e melhor do que ele poderia almejar no futebol argentino, porque já não existe comparação também há muito tempo entre o futebol argentino e o futebol brasileiro na questão dos salários para técnicos e para jogadores. Só que aí o cara chega aqui e ele se depara, depois de algumas ligações telefônicas, depois de conversa com companheiros, porque tem muitos argentinos que estão aqui ou estiveram aqui, e ele tem que resolver os problemas. E pelas informações que a gente teve, já houve situações em que ele próprio, logo depois que chegou, se convenceu de que não tinha como resolver o problema. E colocou todo mundo à disposição ali. E ele ficou, e as pessoas que tomam as decisões no Atlético foram ali concordando com ele. E esse é um caso raro de um treinador que eu brinco, né, que esteve no portal de transferências e voltou. Porque quando você entra e não ganha 10 jogos em sequência, o que é raríssimo, você não volta. Porque você está por uma derrota ou um empate em casa de um dirigente virar e falar assim, a pressão foi muito grande, nós infelizmente tivemos que tomar uma decisão, não gostaríamos, agradecemos o Eduardo pelos serviços prestados e desejamos sorte na sua próxima aventura. Mas não, ele conseguiu escapar de tudo isso. E a vitória de hoje mostra a adesão do elenco ao treinador. Então, me sugere que o período da Copa foi bem aproveitado. E grande vitória do Galo, hein? Cara, o Galo veio no Allianz Parque, no Nubank Park aí, jogo de estreia, eu acho, do Nubank, gente, e o Galo vence, cara. E, cara, o Galo sobe para oitavo lugar aí, sobe 5 posições na tabela. Uma vitória muito importante, realmente aí, né, surpreendeu, né, vamos dizer assim, não respeitando demais aí o Galo, claro, mas a gente sim esperava o Palmeiras, né, jogando em casa, ainda mais depois do empate do Flamengo com o São Paulo, que o Palmeiras iria, né, no mínimo ali, vencer o jogo na questão do time, né, porque a gente sabe que o Galo ali vem passando por uma fase difícil ali, questões financeiras, tal, né, aquela história de sempre, mas uma vitória importante do Galo, que consegue aí, né, subir 5 posições na tabela,
E, cara, gol do Vitor Hugo e do Igor Gomes, né? E, cara, fica claro, né? Tem a falha do Carlos Miguel, mas não interessa, né? O que importa é o jogador estar ali e fazer o gol. E foi isso que aconteceu. Então, assim, uma vitória que acho que traz um ânimo, né, pro torcedor do Galo. Claro, tem aquela união, Palmeiras e Galo, a gente sabe disso aí. Mas o que importa realmente é essa grande vitória do Galo. Sobe para a oitava posição. Deixa eu ver aqui, ó, a classificação. O Galo está com 28 pontos, né? E são 20 jogos, né? Em oitavo lugar aí. E lembrando, tá? Que o Galo, ó, se vencer a próxima aí, pode já buscar ali, né? Ó, G5, hein? Então, você vê, cara, tudo é ter paciência. Eu até queria saber, você que torce pro Galo, estiver aqui vendo esse meu comentário, eu queria saber do Gustavo Scarpa. O que aconteceu com o Scarpa, cara? Eu não tô vendo ele nos jogos do Galo. Tava no banco aqui hoje, deixa eu ver. Gustavo Scarpa, eu não vi ele, velho. Ultimamente aí. Ó, não tá, hein? Tá machucado. O que aconteceu com o Scarpa aí? Depois vocês comentem aí, que eu não tenho essa informação, né? Mas é isso. Um grande vitória do Galo. Parabéns aí pela vitória. E lembrando que o Galo agora, né? Ele vai jogar em casa, eu acho. Deixa eu ver aqui a tabela do Brasileirão. E o Galo tem tudo aí sim para buscar G5, hein? Então, assim, você vê, cara, 2 jogos muda tudo, né? O time perder 2 joguinhos ali, já tá brigando lá embaixo. Se vê se dois já tá brigando lá na parte de cima. Futebol, ele é muito, né, tá muito igualado, né, assim, a questão do Brasileirão. Nunca tem os times ali que se disputam sempre Palmeiras e Flamengo. O Galo recebe o Red Bull Bragantino, hein? Então é isso mesmo, Red Bull Bragantino na Arena MRV, jogo importante. E se vencer, busca G5. Então, parabéns aí pela vitória do Galo. Você tem que estar pro Galo daquela moral, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações e comenta a sua opinião aí. O que você achou dessa partida aí? Grande vitória do Galo. Jogou defensivamente, como os caras falou. Mas é isso, cara. Contra o Palmeiras não pode realmente querer atacar, não. Contra o Palmeiras tem muita qualidade, né? A gente sabe dos jogadores do Palmeiras. Então, realmente o Galo fez certinho e venceu. Tamo junto, que em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a vida, a verdade. Se Jesus abençoe a sua vida e da sua família. Uma semana abençoada pra você aí. Tamo junto. Valeu. Fui. É nóis.